Agradecendo a apresentação do professor Fernando Mesadri, a gente convida a professora Thaisa Daniela Seron Quiuranes para fazer a sua exposição. Thaisa é a próxima que seria na sequência. Não tem? Thaisa não tem? Mandei para o Marcos. Não, mas eu... A gente já deixou pronto ontem, só se entrou... Não, essa não é a sequência aqui. Não, a sequência tudo bem, mas eu tenho uma pessoa que não estava no nome e teve que... Bom dia a todos e a todas. Quero primeiro agradecer a oportunidade de poder estar participando desse evento e fazer parte dessa equipe, e também a oportunidade de poder apresentar parte da pesquisa do projeto Inteligência Esportiva, cujo tema trata dos Jogos Escolares Brasileiros. A equipe é formada pelo professor Vanderlei Marques Júnior, por mim, a Amanda, Paola, o Kelvin, Santos, a Camila e a Jéssica, né? Foram eles, os dados que eu vou apresentar aqui, se referem à coleta que nós temos feito aí desde o ano de 2013 em relação aos Jogos Escolares. Os Jogos Escolares é uma ação de esporte que faz parte da história do esporte no Brasil desde a década de 60. Né? A primeira edição ela ocorreu em 69, e de lá para cá ela passou por mudanças bastante significativas. Nós não vamos nos prender a esses dados anteriores, porque o nosso marco é o ano de 2005, que foi o período no qual o COB assumiu a organização dos Jogos Escolares. Esse papel do COB, a partir desse momento, se deu principalmente com o advento da Lei Agnello-Piva, na qual reservou uma parte dos recursos da loteria para o desenvolvimento do esporte escolar. De acordo com os dados do COB, esses eventos eles reúnem anualmente 8.000 estudantes em duas categorias, 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Esses alunos eles advêm de escolas públicas e privadas, e em 3 edições ele também contou com a participação de delegações internacionais. Grã-Bretanha, posteriormente Argentina e, na última edição, uma delegação do Japão. 15 modalidades já foram disputadas nesse período, né? Atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, natação, xadrez, tênis de mesa, taekwondo. O taekwondo é uma modalidade que já caiu do programa do COB, dos Jogos Escolares. Ele foi apenas disputado nos anos de 2010 a 2012. Judô, luta olímpica, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. A primeira edição de 2005, ela começa, né, ainda com o nome de Olimpíadas Escolares, com 8 modalidades, e depois ela avança. Então, hoje a gente tem quase o dobro nessa, de modalidades sendo disputadas nesses eventos. O que nós temos coletado, né, é importante situar. Nós temos feito uma pesquisa documental para buscar dados sobre a legislação, ou seja, a legislação que dá base e que regulamenta os Jogos Escolares, o desenvolvimento dos Jogos Escolares, as diretrizes e metas desses eventos, o financiamento, a especificidade, a divulgação, planejamento e a implementação. Esses documentos tratam de leis, né, as leis que regulamentam o esporte. Temos utilizado também os dados financeiros que o COB publica no site, outros dados também que eles publicam no sentido de apresentar como acontece, como a competição em si ocorre, e temos também utilizado os regulamentos dos jogos, né? Como quais as modalidades que são disputadas, e, por fim, os boletins finais, que é de onde a gente tira o nome dos alunos, as instituições a quais eles são vinculadas, né, a qual estado também ele é vinculado. Uma outra pesquisa que a gente tem feito mais recentemente é uma pesquisa bibliográfica sobre a produção do conhecimento, né, que vai ao encontro do que a professora Dora tem feito, de fazer um levantamento da publicação sobre os jogos escolares, em teses, dissertações e artigos. Não estamos dando prioridade apenas aos Jogos Escolares brasileiros, mas toda a ação que envolve, de alguma forma, jogos
tanto no âmbito estadual também, jogos municipais também tem sido pesquisado. E um outro momento que nós utilizamos, né, um outro instrumento aqui, aí, foi a entrevista semi-estruturada. Essa entrevista ela já foi realizada no ano de 2016, na sede do COB, no Rio, com um representante que estava à frente dos jogos naquele momento. Nessa entrevista, então, a gente fez o levantamento das diretrizes e metas sobre o financiamento, planejamento, recursos humanos, estrutura e implementação, acompanhamento, avaliação e divulgação. Não tenho tempo para falar de tudo isso aqui, vou apresentar apenas esses 2 itens, a especificidade e parte do financiamento. Esses outros dados eles são apresentados para o relatório, né, para o Ministério do Esporte, estão todos lá. Então, sobre a especificidade, eu vou tratar do ranking de medalhas, né, alcançadas nos Jogos no período de 2005 a 2016, por região, estado e instituição. Vou também apresentar o ranking de medalhas por modalidades individuais e coletivas, que representam um total de pódios de 7.763. Sobre o financiamento, vou apresentar apenas o que se refere ao subsídio da lei Agnello Piva, né, que, no período desde a aprovação da lei, repassou um quantitativo de quase 200 milhões em recursos para os jogos. A descrição, vamos fazer então essa descrição ano a ano, com uma simulação de reajuste pelo índice IPCA, e é importante ressaltar que alguns dados de financiamento ainda precisam ser melhor investigados, né? A gente ainda não tem acesso ao repasse que é feito pelo Comitê Olímpico Internacional na realização desses eventos. Os jogos ainda também contam ainda com os patrocinadores, né? E também com os parceiros estaduais e municipais, que são as cidades que recebem esses eventos. Então, em relação aos resultados, quando a gente olha para os pódios, né, a quantidade geral de pódios por região, de 2005 a 2016, o cenário que a gente tem é esse, né, a região Sudeste, numa primeira colocação, seguido da região Sul, o Nordeste, Centro-Oeste e, por fim, o Norte. Aqui a participação internacional, né, como eu disse para vocês, que está computado aqui apenas a delegação da Grã-Bretanha e da Argentina, né, o Japão ainda é trabalho futuro. Aqui, quando a gente olha para esses dados a partir dos estados, né, a maior representação fica com o estado de São Paulo, né, seguido do estado do Paraná, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Ainda alguns estados do norte com pouca representação, né, como a gente pode ver o Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, né, então são estados que têm pouca representação. Vou apresentar aqui também como que esses resultados eles se distribuem a partir das modalidades. No atletismo, São Paulo também, numa melhor colocação, seguido do Rio e do Paraná, né? Ainda poucos resultados, ainda para a região norte, como a gente viu, era a região que tinha o menor resultado naquele quadro geral. Esse é do badminton. O badminton tem um destaque para o estado do Piauí. Não sei se vocês conhecem, mas o Piauí ele iniciou uma política interessante que parte de um gestor privado que tem um interesse na modalidade do Piauí e começou, então, a desenvolver essa modalidade no estado. E aí os reflexos disso também acabaram aparecendo aqui nos resultados dos Jogos Escolares. Hoje, nos Jogos, o Piauí ele é disputado em 2 divisões, justamente por conta que o Piauí, segundo os relatos do COB, né, ele acabava chegando sempre na primeira posição. Então, eles tiveram que criar uma divisão, uma segunda divisão, para poder dar chance para os outros estados. No ciclismo, Paraná, né, em primeiro, seguido do estado de São Paulo. Muitos estados ainda não têm representação nessa modalidade. Na ginástica rítmica, o Paraná em primeiro, né, acho que a história da ginástica rítmica também, o Paraná tem uma história longa também com a ginástica, seguido do Espírito Santo, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ginástica rítmica, pouca representação ainda, quando a gente pensa em termos nacionais, né, muitos estados ainda não, quando a gente pensa na categoria escolar.
No judô, São Paulo mais uma vez, em primeiro, seguido do Rio, Mato Grosso do Sul. Na luta olímpica, o Amazonas, né, em primeiro. O Amazonas também, acho que eles tiveram também importaram, acho que um técnico, né, vindo de fora para poder treinar a luta olímpica no estado do Amazonas. Então, também são algumas ações pontuais que vão refletir no desenvolvimento do esporte nesses locais. Seguido do Rio, do São Paulo e do Rio de Janeiro. Na natação, esses resultados para a natação, São Paulo em primeiro, depois Paraná e Rio. O taekwondo, como eu já disse, ele só foi disputado nesse breve período de 2010 a 2012, apenas na categoria de 15 a 17 anos, e os resultados são esses apresentados, tendo São Paulo mais uma vez. No tênis de mesa, o estado de Santa Catarina, São Paulo e depois o Rio. Ainda poucos, mais uma vez, no norte ainda, pouca representação, alguns estados do Nordeste também, e Centro-Oeste. E, por fim, na modalidade individual, o xadrez, na sua maior representação, o estado de Santa Catarina, seguido do Paraná, Minas e São Paulo. As modalidades coletivas, ela tem uma maior distribuição de pódios, né? É importante também ressaltar que ela é realizada em 3 divisões atualmente. Ela começou com 2 divisões e hoje ela é disputada em 3 divisões. Então, esses são os resultados para o basquetebol. Eu vou correr um pouquinho, que meu tempo está bem apertado. Esses são os resultados para o futsal. Os resultados para o handball. E os resultados para o voleibol, nessas modalidades. O voleibol de praia não entra nessas 2 divisões. O maior representante aí pelo Rio, ela é bastante recente também, começando a ser disputada em 2012. Esses resultados de escolas, eles são parciais ainda, eles estão sendo coletados. Acho que hoje a maior dificuldade que a gente tem é identificar se a escola é pública ou privada. Mas, como um resultado parcial, a gente tem que 51% desses alunos advêm de escolas privadas e 38% de escolas públicas, sendo que 11% ainda não foram identificadas. Quando a gente observa esses dados a partir das modalidades, a gente percebe que as escolas públicas, né, vão se destacar principalmente no atletismo, no badminton, no ciclismo, na luta olímpica e no taekwondo, que foi disputado. As outras modalidades têm maior destaque para as escolas, para os alunos que vêm de escolas privadas, né? Ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa, xadrez. Assim também acontece com as coletivas, né? Que as escolas privadas, os alunos advindos de escolas privadas obtêm os melhores resultados. Sobre a lei, então, sobre o repasse, né, a gente fez uma simulação, a linha azul representa o repasse efetivo ao COB para o esporte escolar, e fizemos uma simulação de reajuste pelo IPCA. Então, a gente observa que apenas 2006 e 2016 que houve uma queda. Nesse período, o reajuste a gente pode considerar que todos, né, o repasse aconteceu sempre acima da inflação. Você pode salvar e me dar, que eu já vou preparar na próxima. Existem muitas considerações a serem feitas, a gente seleciona algumas. Eu acho que a apresentação do professor Fernando também pode contribuir para as discussões principalmente sobre a escola, né, de onde vem esse aluno, se realmente é na escola que isso ocorre, né, enfim. A gente aponta algumas. A primeira, a questão das diferenças que a gente observa que são significativas, né, entre estados e regiões. E em relação às escolas, que há uma distinção clara, né, daquele aluno que vem de escola pública e aquele aluno que vem de escola privada, né, as suas reais chances de disputar ou alcançar resultados nessas modalidades. Então, uma pergunta que fica se há uma falsa inclusão, uma democratização nesse sentido, né? Estar nos jogos, já por si só, podemos considerar como uma democratização desse esporte. Sobre o financiamento da lei,
a gente percebe que há um repasse sempre constante. Isso acabou se refletindo, sim, no crescimento do evento, né? A gente viu que começa muito tímido, com 8 modalidades, e hoje ele tem 14 modalidades. Os participantes, a mesma coisa, né? 8.000 participantes hoje. É preciso avançar ainda sobre como esses recursos foram gastos, né? Inclusive com mais dados também de financiamento, né, dos gestores das cidades sedes, né, municipais, estaduais, quanto que eles investiram nesses eventos, né, efetivamente. Então, esses são dados que a gente não tem ainda. Esperamos que os dados apresentados, a pesquisa que tem sido feita, ela possa realmente auxiliar nas futuras ações, avaliar o que tem sido feito em relação ao esporte escolar no Brasil, e planejar políticas públicas, rever, né, futuras ações. Como proposta futura para o projeto, né, a equipe continua trabalhando ainda até julho. Nós vamos fazer o levantamento dos dados de 2017, ainda dos jogos de 2017, fazendo a finalização do projeto, e finalizar também a coleta sobre a produção do conhecimento, né, que tem sido feita. Então, mais é isso, eu agradeço, fico à disposição. Aí o meu e-mail. Obrigada.